somos os Espiritistas em Michigan, grupo 5, e nós nos reunimos todas as quintas-feiras, às 19h30, 7h30 aqui do horário de Michigan e 8h30 no Brasil, aqui na Unity Farmington Hills, na 32.500 West 30 Mile Road em Farmington Hills. Toda semana nós temos um tema, uma palestra diferente, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o Espiritismo juntos. Então a ideia também é refletirmos, conversarmos, né? Questionarmos. Durante a palestra também temos a evangelização infantil, numa sala aqui ao lado, podem trazer as crianças. E após a palestra nós temos a aplicação de passes magnéticos. E também temos água frutificada. Então, quem tiver dúvida, também nós podemos esclarecer. Temos algumas pessoas que podem conversar. Fiquem à vontade. As palestras são transmitidas ao vivo, mas elas são disponibilizadas depois no nosso canal do YouTube. Tá? Podem convidar os amigos, né? Parentes, que estiver visitando vocês aqui, fiquem à vontade para trazer. Nós temos uma biblioteca com cerca de 200 volumes, a Lúcia é responsável. E todas as segundas-feiras nós temos às 8 horas um curso online, na verdade um estudo, né? O padre é o responsável. Às quintas-feiras, depois das 8h30, os passes, nós temos um estudo de desenvolvimento mediúnico, que é presencial aqui na Unity Farmington Hills. E quem estiver interessado também, o Bárbara aqui desenvolve. Tá, então, peço a todos agora que se coloquem em uma posição mais confortável, a gente está numa comparação inicial. Rogando a Deus, ilumine o nosso coração, nossa mente, e permita que o amor nos enche o coração, possamos olhar aos nossos irmãos como quem precisa de ajuda e ouvir essas palavras que possam nos esclarecer e acender uma fagulha que vai iluminar a nossa vida. Não por mim, mas pelos Espíritos que aqui estão presentes. Ampare-nos a todos, Senhor, também as crianças que estão ali ao lado, e todos os Espíritos que comparecem aqui para ouvir as nossas palavras. Que assim seja. Então, vamos falar sobre o nosso lar. Para quem não conhece, né, a obra do Chico Xavier é uma obra mediúnica do André Luiz. Né? Então, eu vou falar um pouco sobre o livro, mas a ideia principal é falar como o Espiritismo chega na nossa vida. Né? Muita gente começou por esse livro, eu mesmo comecei, na verdade eu comecei umas 3 vezes, né? Uma delas foi esse livro. Então, muita gente assim, eu venho de família espírita, né? Eu conheço alguém, eu fui do centro espírita, mas sempre tem aquele momento especial que faz com que a gente se transforme. Então, o que é esse momento? Né? Para cada um pode ser uma coisa diferente, pode ser um sofrimento, né? Pode ser o amor, casamento, né? Uma viagem, mudou de país, né? Tanta coisa que acontece na nossa vida, essa transformação é importante para a gente. E às vezes a gente não se dá conta de como o Espiritismo ele se incorpora na nossa vida por caminhos tão diferentes para que a gente possa crescer e se desenvolver. Né? Então, o Nosso Lar, especificamente, é uma obra muito didática. Né? A mensagem do André Luiz, que ele passa aqui, e nesse livro, são capítulos bem curtos, né? E um texto muito fluídico. Então, você consegue ler, eu tenho 15 minutos para ler. Não, é um capítulo, né? Eu não entendi, eu posso voltar e posso ler um pouco mais. A ideia não é passar essencialmente toda a doutrina, mas pelo menos mostrar um pouco a transformação. Então ele conta a vida de um espírito desencarnado, conta as dificuldades que ele passou, tanto, né, no período que ele esteve no umbral, como também na adaptação da vida espiritual. E os detalhes que acontecem lá. Então é um pouco de uma crônica que acontece. Né? Tem o livro, o filme também. Então eu gostaria de saber quem conhece a obra do Nosso Lar. Quem que já leu, já viu, assistiu o filme? Então, pelo menos a maioria já ouviu falar. Do André Luiz, alguém já ouviu falar? Tá bom. Então, o Chico Xavier, o principal mentor dele era o Emmanuel, né? Quem trazia a informação principal, todo o desenvolvimento mediúnico. Mas o André Luiz foi um espírito muito importante também nessa questão da divulgação. Né? Tanto que quem faz
todos os prefácios dos livros do André Luiz é o Emmanuel. Então passa uma mensagem mediúnica, ele conta um pouco sobre a história e depois ele, nos vários livros, ele vai trazendo outras informações. Tá? Eu vou começar a acompanhar aqui, senão eu me perco. Por que eu quis colocar então Introdução ao Espiritismo? Né? Porque pela facilidade que tem do livro em si e pela grande oportunidade que todas as pessoas têm de ter acesso a ele, né? Então é uma obra fácil de ler, é uma obra fácil de compreender, mas o mais importante não impede que alguém que está começando hoje no Espiritismo leia, entenda, e quem está mais envolvido volte para compreender. Então, é muito peculiar a maneira como você, lendo repetidas vezes, você entende outras coisas. Né? Você começa a perceber os detalhes, você começa a perceber a linguagem, você começa a perceber as ideias. É óbvio que a primeira vez que você está lendo, você está vendo o maravilhoso que acontece. Então ele dá notícias do outro lado, então para quem está desesperançoso, começa a pensar, poxa vida, então tem uma vida lá do outro lado, a vida que continua, né? E conta muito sobre André Luiz fazendo essa transformação pessoal. Então a gente não pode esquecer dessa parte também. Né? A fase introdutória do livro quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então ninguém vai chegar no Espiritismo se não estiver pronto para receber essa reflexão. É lógico que não é obrigatório que todo mundo continue essa jornada. Né? E cada um vai escolher o seu momento certo. Por isso que eu até comentei, eu já fui e voltei umas 3 vezes. Né? Até que chegou uma hora que assim, queria vergonha na cara e faz direito, né? Nada de ficar brincando com isso agora. O prefácio do Emmanuel, ele fala sobre o André Luiz anonimato. Então, conta a história de um médico, né? Na sua última vida, que desencarnou. Ele fala sobre essa questão do anonimato. O próprio Chico Xavier teve outros problemas com relação a livros, né, que ele divulgou o nome. Fala sobre a esfera invisível, então o que acontece no outro mundo e como ela está ligada ao planeta. Então ele faz essa questão do mundo invisível e a vida na espiritualidade. Essa é a essência do livro. Tá? E aí você vai entendendo a mensagem, você vai lendo repetidas vezes, até que você começa a incorporar um pouco ou entender o que acontece realmente. Né? O André Luiz, ele dá uma mensagem nesse livro, é a única na coleção que ele faz uma introdução. Ele fala, a vida não cessa. Né? Então ele está passando essa mensagem, que existe uma vida depois. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. A troca de vestimenta não resolve a iluminação, como não resolve mais nada pra gente. Né? Então, gente que desencarna por suicídio, gente que busca alguma coisa. Então, no começo do livro ele fala assim, eu esperava pelo menos ter um nada. Isso me causaria menos sofrimento que eu tenho hoje. Né? De não ter a esperança de encontrar a minha família, de não ter uma vida depois da morte, que é aquilo que a igreja passava para ele, a ideia que ele tinha. Né? Isso deixou ele extremamente desconfortável, né? Extremamente infeliz. Né? Então ele passa os primeiros capítulos narrando a dificuldade que ele encontra do outro lado. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte, um sopro renovado. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Então, não é esse livro é só a introdução, mas a obra toda do André Luiz é justamente sobre como está a nossa renovação. Né? Como eu enfrento realmente essa novidade do Espiritismo? Eu vou de mente aberta, buscando realmente me modificar, ou eu vou querer continuar só a vida que eu já tinha antes? Não é mais uma questão de, eu chego, vou na missa, assisto a missa, vou para casa e está tudo certo. Não, é uma renovação interior. O que efetivamente eu estou olhando disso? Né? É aquela questão da pessoa que tem um vício no álcool, mas continua mantendo, né, todas as garrafas em casa. Né? O vício no sexo continua vendo pornografia. Né? O vício de comida e não vai fazer alguma coisa para mudar isso. Então, não mudar a nossa mente, o nosso comportamento, não vai resolver o nosso problema. E é
essa questão que o André Luiz coloca no livro. Ele vai se desenvolvendo e ao longo do livro, eu não vou contar os detalhes aqui, a ideia realmente não é essa. Tem filme, tem um livro para que as pessoas vejam, né? Mas quando você lê com a vontade de aprender, você começa a sentir, e o sentimento é que transforma. Né? O trabalho mediúnico que a gente faz aqui, a gente conversa, né, com os espíritos, tenta esclarecer. Mas sem o sentimento, não vai haver renovação. Né? Eles se surpreendem às vezes, assim, olha, tem uma cadeira aqui, né? Mas não tinha cadeira antes. Não é a gente que está aqui. Uma senhora hoje compareceu e ela falou assim, eu estou aqui presa dentro de casa. Né? Então, a mente dela estava presa nisso. O que a gente tem que fazer é modificar isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar ela dentro da casa dela. Mas não vai ser através de atos milagrosos, né? Vai ser a questão da transformação interior. O que eu quero fazer para que isso aconteça? Como é que eu estou agindo para que eu possa fazer diferente? Né? Então, eu vou fazer uma abordagem diferente e aí a questão da mudança radical tem que partir da gente. Né? Porque senão o sofrimento pode ser muito maior. Né? Vai chegar num limite que a gente não vai conseguir se transformar. Então, o quanto a gente consegue entender isso vai ajudar a gente a crescer. Ele começa o primeiro capítulo falando das zonas inferiores. Esse é um livro muito leve, né, comparado com outros de obra espírita. Mas ele dá a entender pra gente o quanto você pode ter de sofrimento do outro lado. Né? Ele quer transmitir essa ideia, né, de uma certa maneira, para que a gente entenda o que é esse sofrimento. Mas não para passar o medo, né, um filme de terror, qualquer coisa assim. Ele vai falar sobre a perda de noção de tempo, né, desencarnado, mas respirando, né, o horror, o medo, o clamor, o silêncio algumas vezes, lamento, gargalhadas, formas de anabólicas e animalescas, tá? A paisagem, a neblina, a falta de luz. Ele fala de uma viagem infinita que ele mantém, que não sabe para onde vai. Né? O percurso que ele está fazendo, ele não sabe qual é o destino. O que foi a vida dele? Ele entra em discussões filosóficas. Né? Então ele comenta, preferia ter a ausência total da razão, o não ser. As lágrimas e o pouco sono. Então, como ele está vivendo? Né? Essa descrição que coloca pra gente ele entra numa discussão filosófica, né? Fala assim, poxa vida, eu tinha fé lá, eu ia para a igreja, eu fazia, mas de que isso me serviu? Isso não serve de nada depois. Então a nossa vida se resume ao quanto a gente conseguiu levar efetivamente de amor ao próximo, de caridade e de trabalho. O quanto eu sei calibrar o motor de um carro, o quanto eu sei montar uma prensa, o quanto eu sei contar peças, não vai ajudar. Vai ajudar assim, quantos corações eu consegui ajudar. Quanto eu consegui modificar e consegui vencer os meus limites. O quanto eu compreendi das lições que são repetidas diariamente. Quantas vezes a gente chega, a criança vem para você e fala assim, pai, eu quero que você brinque comigo. Eu falo assim, agora eu não posso. Né? Vai passando o dia, vai passando os anos. E aí chega o adolescente e briga com você. Tá bom. Talvez lá no passado você tivesse brincado 1 hora por dia, teria sido diferente. Ou quantas vezes no trabalho eu recebo percebo uma situação difícil com colegas que eu não consigo abordar. Então, todo mundo é diferente aqui, todo mundo vai ter uma resposta diferente para as situações, mas essas situações se repetem em casa, no trabalho. Então, em casa é muito difícil lidar com meu pai. Meu pai é muito autoritário. Quando eu converso com ele, eu acabo baixando a cabeça e não consigo responder. Então, eu aceito tudo que ele fala. No trabalho, meu chefe é muito autoritário. Nossa, toda vez que eu vou tentar falar com ele, ele me dá uma ordem e eu não consigo negar para ele. E eu acabo vivendo a minha vida assim. Então, a que ponto que a gente vai chegar que eu vou falar assim, eu não preciso me tornar autoritário para isso. Né? Mas em que ponto que eu vou chegar que eu vou perceber que o problema é meu. Não é o meu chefe, não é o meu pai. Né? O problema é como eu faço essa abordagem, como eu recebo isso. Né? Então,
tem muita mensagem hoje em dia de mudança, né? E o André Luiz coloca isso também. A primeira vez que eu li esse livro, eu falei, meu Deus, se ele, que é, né, um autor espiritual, passou por tudo isso, nossa, quando eu desencarnar, eu vou... não tenho mais salvação, né? Vou virar um ovoide. Mas, na verdade, a vida é diferente de cada um, né? Ele teve que passar por dificuldades. E justamente isso que ele não percebeu, ele vai chegar no segundo capítulo e ele vai fazer uma transformação. E essa transformação é que vai ajudar ele. E o que foi essa transformação? Foi a fé dele. A partir do momento em que ele conseguiu perceber que não adiantava mais ele continuar caminhando, gritando, fazendo... A modificação dele foi perceber que ele não poderia mais continuar aquilo. Então ele parou e orou. E não foi uma oração de palavras, Pai nosso que estás no céu e blá blá blá. Não que isso não tenha sua força, mas a força que tem é do sentimento que você coloca. Como você vai querer ajudar uma pessoa que tem necessidade, né, e não vai ser empática com ela? Né? Dá uma esmola. Fala, não, vai lá e conversa com sua mãe que ela vai resolver o seu problema. Que ajuda que a gente está fazendo, que mudança que a gente está fazendo na nossa vida. Então, se você não consegue perceber essa mudança dentro de você que precisa acontecer, você vai continuar na vida eternamente. Só que nós estamos sem tempo agora. As mudanças que estão acontecendo estão cada vez mais rápidas. Né? Então, o mundo está passando por diversas modificações e alterações, porque nós estamos chegando num momento que a gente vai ter que enfrentar isso. Né? Então, quanto tempo demorou para a gente ter o nível de poluição que a gente tem, né? Esse aumento de temperatura, nível dos oceanos. Né? Então, a coisa já está aqui batendo a nossa porta. Não é porque a gente está em Michigan, que neva, que não vai ter excesso de temperatura também, né? Furacão, um monte de coisa, a gente já está percebendo isso. No segundo capítulo ele também fala sobre a acusação de suicídio. E aí ele começa a se questionar, mas por quê? Se eu morri de doença, né? Tive um câncer, passei lá tanto tempo no hospital. Ele vai entrar depois nessa discussão e vai falar do que se trata, mas também passa pela análise pessoal do que eu fiz na minha vida, o que eu atraí. Todas as palestras anteriores que a gente falou sobre corpo espiritual, doenças, tudo isso volta aqui agora nesse momento para lembrar a gente que a nossa mudança tem que ser imediata. Né? Então, assim, eu não espero que todo mundo saia agora, virei Jesus Cristo, né? Tudo que acontecer. Mas se a gente começar a perceber os nossos erros, vai ficar muito mais fácil para a gente ver onde a gente vai poder mudar. E é isso que o André Luiz coloca no livro dele, né? Ele fala sobre como ele precisou perceber tudo isso, ele precisou enfrentar essa dificuldade para ser socorrido. A partir da mudança e da oração dele, ele viu a luz e recebeu ajuda. Ela não estava lá nos 8 anos que ele fala que ele ficou? Ninguém orou por ele. Jesus Cristo, né, a família dele, ninguém quis ajudar ele? Ou será que ele não quis aceitar ajuda? Porque ele estava tão preso nas coisas dele que ele não conseguia enxergar. É o que a gente percebe aqui também. Muitos espíritos que vêm no trabalho mediúnico estão nessa condição. Eles não conseguem perceber o que aconteceu. Então, essa senhora que eu comentei, ela falou assim, mas eu não consigo sair da minha cozinha e da minha sala, minha filha não me vê. Que ano que nós estamos, senhora? 1947. Então, essa mudança da mente para a gente poder se conectar a outras coisas. Eu conversava com meu avô, que não tinha fé, né? E brigava muito com a minha avó, que ia na igreja, tudo isso aí. Mas o mais importante para mim, no final da vida dele, foi ele assistiu o Nosso Lar. Ele falou assim, é isso então? Eu falei, se chegar lá do outro lado, eu faço uma oração. Eu não vou te ajudar, mas sabe que ele vai. Né? É essa mudança que a gente precisa ter. Não significa que a gente vai estar pronto, né? Chegou no momento da minha vida e falou assim, não, então
de errar, né? Ou errar cada vez menos. Então, se eu conseguir, né? Então, daí na próxima, né, eu começo a... E a nossa vida vai ser essa, né? Porque a gente... Só de respirar a gente está errando, né? Ou está ocupando o espaço de alguém. Então, foi dado um corpo para que a gente pudesse vir, para a gente pudesse se desenvolver, para a gente pudesse resgatar os nossos erros. E às vezes a gente acha que, não, eu ganhei isso aqui, eu mereço. Não, eu ganhei esse carro, eu ganhei esse emprego, eu ganhei essa viagem para os Estados Unidos, eu ganhei todas, eu mereço isso. Então, por que Deus vai tirar isso de mim agora? Por que eu vou sofrer? Por que eu não tenho saúde? Por que a minha família está se desintegrando? Né? Por que meus pais se divorciaram quando eu era pequeno? Por quê? Porque existe uma vida anterior. Quem lembra dessa vida? Você não precisa lembrar dela para saber os erros que você cometeu. Eles voltam a aparecer na sua frente. E o mais interessante dessa obra do André Luiz, no Nosso Lar, ele conta desses momentos, né? Do que foi acontecendo. Então, olha, a pessoa passou por isso, porque lá atrás ela prejudicou alguém, né? Ela foi lá e escravizou uma família. Então, a gente vai falar assim, então eu preciso ser escravo também porque eu escravizei. Não, não é isso, né? A gente falou em outras palestras aqui também de como o plano espiritual permite que você resgate as coisas sem necessariamente passar pelos mesmos erros que você cometeu. Mas é uma questão de mudança de mentalidade. Então, assim, enquanto eu estiver preso naquela questão de, não, olho por olho, dente por dente, eu vou continuar. Em que momento que eu vou chegar e vou falar assim, agora eu vou começar a me dedicar ao próximo. Vou esquecer de mim. Vou me dedicar efetivamente à caridade, o amor ao próximo. A minha esposa está passando por uma dificuldade, não é ela que tem o problema, nós temos o problema. O que eu estou fazendo para resolver? O meu chefe está com uma dificuldade, o que eu posso ajudar ele? Não é porque ele é meu chefe que ele tem obrigação de me atender. Eu cheguei na rua e o guarda me parou e ele foi rude comigo. Tá bom, e o que eu estou fazendo para ajudar a vida dele? Por que ele me parou? Para me dar uma multa porque eu cometi um erro? A gente esquece às vezes de olhar para o lado do outro e assim, poxa vida, eu estou aqui, né? Eu tenho minha pegada na natureza, eu tenho minha pegada também social, né? O quanto a minha vida impacta o próximo. Seria tudo muito melhor assim, a gente adora assim, a minha vozinha que fazia pra mim a comidinha que eu gosto, né? Que deixava eu lá assistindo televisão, na casa dela, né? Trazia as coisas, não tinha que preocupar com nada. Minhas filhas falam isso também, eu também lembro da minha avó do interior, né? Porque ela tinha esse sentimento de caridade com a gente, né? E quando que a gente vai fazer isso pro próximo? Né? Não precisa ser só o neto, né? O filho, o amigo. Pode ser com um estranho. E esse trabalho que a gente faz também de mediunidade é como você pode receber um espírito que vem aqui e fala assim, não, eu quero fazer mal para a pessoa, e você vai amar ele. E você vai querer doar para ele o seu amor. E você vai querer esquecer da energia, da aparência que ele diz que tem, da vontade que ele tem de fazer mal, para falar assim, escuta, eu entendo que você pode estar passando por isso. Mas todos nós passamos por isso no passado. Não é exclusividade sua. Não é exclusividade sua de estar sofrendo. Porque em um momento ou outro, a gente vai sofrer também. E por que a gente vai sofrer? Porque a gente não é perfeito. Porque a gente está numa situação de evolução ali. Essa transformação do espiritismo é essa fagulha que vai acender dentro da gente para que a gente possa aprender a olhar as oportunidades que aparecem. Né? É a oportunidade que aparece para a gente cuidar da nossa família, cuidar de um parente que está com problema de saúde, né? Cuidar de um parente que está com dificuldade, né, no trabalho, né? Questões sociais. Então, a gente passa todo dia, a gente mora perto de Pônia, né? E tem a rua lá, e a gente passa na frente. Então, nós fizemos um trabalho no Brasil de moradores de rua. E aí, quando você para e você conversa com essas pessoas,
você começa a entender o outro lado, né? A gente morria de medo. No final, a gente estava passando lá no centro de São Paulo, dando tchau para eles. Não é brincadeira. Porque você começa a entender as pessoas, eles começam a comparecer, né? Então, aquela distância social deixa de existir, porque ele também entende que você é uma pessoa, né? Que você está querendo ajudar. E aí, uma vez a gente estava andando lá no centro de São Paulo, eu fui, tudo bem? A gente foi lá conversar com ele. Eu sou uma pessoa tímida, então eu não falo nem com quem eu conheço na rua. Se um dia vocês passarem primeiro, eu tenho que usar óculos, então não consigo reconhecer. E depois, às vezes eu falo assim, nossa, será que a pessoa me viu? Né? Hoje uma pessoa lá, GM, estava dentro de um aquáriozinho lá, e ele cumprimentou, eu falei, será que é pra mim? Então, foi muito interessante isso, né? Você quebrar esse paradigma. E às vezes o que falta pra gente é essa vontade de estar se colocando no lugar da pessoa, tentando entender o que a pessoa precisa para ajudar. Né? Voltando à questão aqui de Pontiac, né? Da Hope, os moradores de rua aqui nos Estados Unidos, eles têm uma abordagem diferente. Né? Tinha um morador de rua lá, vizinho nosso, e vizinho na cidade de Lake Orient, né? Todo mundo conhecia ele. Aí eu conversei com o cara e falei, você também conheceu o Bruce? Eu vi no jornal que ele desencarnou, né? Falei, então, ele morava lá num cantinho, ele tinha lá os papelões dele, quando chegava no inverno, pagavam para ele ficar no hotel. Então, a cidade se movimentava para isso, né? Mas ele não queria viver diferente, né? Ele falou, a gente chegava e estava com a bicicletinha dele lá, tá a fim de comer alguma coisa hoje? Tô. Dava uma marmitinha para ele, sabe? A vida dele era essa. Então, a gente não pode criticar as pessoas, porque a gente quer viver a nossa vida também, né? Eu não quero viver a minha vida assim, a minha filha que gosta de festa, né? Não, eu quero ir em festa todo final de semana, por que vocês não vão? Eu falo assim, eu preciso querer, né? Eu preciso querer ir no carnaval, preciso querer viver uma vida, eu não posso viver uma vida mais tranquila, né? Por que a gente não pode respeitar isso do outro também, né? De entender? A vida toda passa por isso, né? O quanto a gente consegue entender e consegue se desenvolver. Voltando então agora ao nosso lar. O que é o nosso lar? O que representa ele? Representa esse primeiro contato que a gente faz, que a gente vai ter a vontade de fazer diferente. Né? Então, seja lendo o nosso lar efetivamente, seja participando de uma reunião espírita, seja fazendo um trabalho de caridade, né? Essa vai ser a nossa mudança. E, como ele diz também na obra do André Luiz, né? Eu não preciso ser espírita para desenvolver, né? Para conhecer isso aí. O que eu preciso é ter que ter caridade. Então, outros livros aqui, eu vou fazer várias apresentações, eu gostei do tema. Ele fala justamente como diferentes religiões, todas as religiões, conseguem se desenvolver e se resgatar. Então, não é exclusividade do espiritismo. É mais fácil, pelo menos você sabe como o jogo acontece, né? Porque quando você não sabe como acontece, é muito mais difícil. Né? Então, você vai em médico, o médico vai tentar te explicar alguma coisa que você não consegue entender, o que o médico não consegue entender, e aí no final das contas, fala assim, tem outra explicação também. Vamos tentar essa outra explicação? Eu estava conversando com amigos do trabalho lá, um divorciando e o outro a esposa é bipolar. Ele fala assim, ela tem esse comportamento? Tem. Acontece isso? Tá. Bom, eu poderia dizer para você no que eu acredito, mas não vai adiantar. Então, olha, reza para ela, trabalha junto, você vai ter que estar nisso aí. Ele vai passar pelas dificuldades, ele vai conseguir resolver também. Talvez seja mais difícil, né? Mas talvez para a gente também como espírito, e eu estava conversando com alguém e a gente falou assim, não, olha, vamos trabalhar com desobsessão. Eu falei, não acredito nisso. Eu vou lá, faço trabalho, não sei o quê, mas desobsessão não acredito. Tá bom, então cada um vai continuar com aquilo que tem. Eu vou deixar para perguntas agora. Se alguém quiser fazer pergunta, comentário. Se alguém quiser chorar também, pode chorar. Vou chorar junto. Você falou que teve 3 convites. Isso. Né? Por que você não aceitou o primeiro convite? Eu aceitei, mas eu não fiz de verdade. Então, primeiro, assim, eu era criança, minha mãe frequentava o centro espírita, eu falava sobre isso, mas quando falava assim, passe, não sei o quê, eu falei, não é pra mim.
Então aí você acredita, mas você que espírita que você é, né? Então foi esse primeiro ponto. O segundo ponto é quando eu comecei a frequentar o espiritismo, comecei a ir no centro espírita, mas não tinha mudança interior, certo? Então é aquela coisa que eu falei, eu estou indo na igreja só. Começo a estudar, vou saber tudo, vou ler todas as obras do André Luiz, Chico Xavier. Você é especialista nisso. Mas e a parte moral? A terceira é quando efetivamente a água bate, né? E você começa a nadar, a saber tudo que vai ser errado. Então... Eu achei interessante quando você falou de Luiz, porque quando ele era médico, ele, assim, que fala no livro sobre ele, que ele era uma pessoa que ajudava, né, que uma pessoa assim equilibrada, que teve uma vida assim bem normal, né? E aí depois que ele desencarnou, ele foi para lá no umbral e começou a vivenciar os dilemas de vida dele, né? E aí ficou preso lá. Então, assim, para mim, eu pensei assim, não, a gente às vezes pensa, eu não vou para o umbral, eu não morri, eu vou direto para o céu. Né? Porque eu já ajudei tanto, né? Mas no fim das contas é tudo sobre os seus dilemas pessoais. Não, mas a primeira vez que eu li eu também tive essa impressão. Voltando agora, você vê ele nas entrelinhas falando assim, excesso de bebida, excesso de comida, trabalho, ele fala assim, eu trabalhava só pelo necessário. Né? Ele coloca isso no livro. Então, até tem uma passagem que uma pessoa vai lá agradecer por ele ter trabalhado por ela. Assim, nossa, eu nem lembrava dessa mulher. O que eu fiz por ela? Não importa o que você fez por ela, o que ela sentiu de você. Né? É lógico que se ele tivesse feito com amor, seria muito melhor. Ele teria ganhado também. Né? Mas ele teve. Até a família mesmo, ele não se envolvia. Também. Então, inclusive ele morreu disso. Ele teve sífilis. Ele acabou desenvolvendo câncer no intestino e aí depois ele coloca isso no livro. Mas ficou nas entrelinhas. Por isso que eu falo, cada vez que você lê, você começa a pegar mais detalhes de como ele coloca. É bem sutil uma coisa. Na relação com os outros, pecava um pouco, né? Assim, ele não reconhece, quase ninguém orou por ele. Ele dizia lá numa hora, só uma pessoa bem humilde lá que trabalhou, acho que na casa dele, ou dos pais, que lembrou dele. Então, assim, ele tinha era médico, mas não tinha aquele vontade de ajudar o paciente, aquela necessidade, era superficial, né? Então, assim, ele fala até que o André Luiz em si pode ser múltiplos espíritos, né? E a história que ele conta passa a ser fantástica também por isso, pela quantidade de coisas que aconteceram, né? Mas nem por isso invalida, já que cada evento realmente é original, não é algo que precisa acontecer. Acho que o mais importante é isso. Sem mais perguntas, comentários, eu agradeço a todos. Vou fazer uma oração. Elevar o nosso pensamento, pensar na nossa reflexão, na nossa mudança, né? Na nossa reforma interior. O que a gente quer fazer para que amanhã, aqui no próximo mês, no próximo ano, seja diferente para a gente possa ajudar o próximo, possa praticar caridade. Senhor, ampara esse recinto que nos recebe, essa instituição do SIM, que nos orienta, nos ajuda e permite que nos reunamos em seu nome. Possamos continuar com essas reuniões, com o aprendizado, com os esclarecimentos, com o amor. Esteja sempre conosco